bem, a graça e a paz a todos. Estou compelido, não põe ainda não. Estou compelido a perguntar. Alguém desvendou qual era o versículo? Nem viram, né? Tem três. Ninguém viu? Que os irmãos da igreja não veem os recados, a gente já sabe. Mas o que mais achei engraçado hoje não foi os irmãos não verem. Mas foi uma colega minha, eu pus no status, né? Aí ela foi lá e printou não, encaminhou para o meu particular, privado, né? E deu os parabéns do Dia dos Professores. Eu acho que ela entendeu que era uma mensagem do Dia dos Professores. Mas bom, a ideia é que vocês pensassem, talvez juntassem o versículo, né? Mas era João 17:3. Evangelho de João 17:3. Mas, entretanto, todavia, quem soubesse o versículo de cor ia batendo e captando. Eu botei as palavras centrais dele. Vamos lá. E é um clássico do Novo Testamento, é um clássico da filosofia de João, das ideias saltitantes de João. Vamos lá então? Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu busco a tua presença, a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos e dá-nos, ó Deus, a tua graça, Pai, para compreender a tua palavra, Deus, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, aqui, se você ler o capítulo inteiro, alguma vez, você percebeu que isso aqui é a oração de Jesus, conhecido como a oração intercessória. Ele está orando pelos seus, orando para aqueles que haviam de se converter no futuro, aqueles que haviam seguido naqueles dias. Enfim, ele pede a Deus que revele a cada ser humano a vida eterna. E ele começa dizendo: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Acho interessante esse termo vida eterna, porque como nós não somos eternos, e olha bem o que eu disse, nós não somos eternos. De forma alguma somos eternos. Nós ganhamos a eternidade em Jesus Cristo, mas nós nascemos finitos, com data de início e data de fim. Eterno é como Deus que não tem início nem fim, e como vimos recentemente, Melquisedeque sem início de dias e sem fim de dias. E isto é a definição de eternidade. Mas bem, quando a gente fala o que é eternidade, o que é vida eterna, normalmente nós pensamos que é algo que nós conquistamos. Mas de primeira instância eu digo que vida eterna não é algo que se conquista, não tem jeito de alcançar, não se alcança, não se faz por donde, não há sofrimento. Nós temos um doce engano que afaga nossas almas, que quando o indivíduo sofre muito antes de morrer, ele ganhou vida eterna por aquele sofrimento. Isso é uma herança da Idade Média, da chamada Idade das Trevas, em que todo sofrimento era uma dádiva de Deus para que a gente purificasse e encontrasse a vida eterna. Mas não é assim. A vida eterna é dom de Deus. A palavra de Deus em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom, é gratuito e ele só vem de Deus. Nenhum homem pode dar ao outro homem a capacidade de ser eterno. Por isso nós acreditamos que não é correto, por mais apaixonado que você esteja, chamar o seu parceiro ou sua parceira de vida. Porque vida é só zoe de Deus. Vida é só em Deus. Mas nós não temos nada com isso.
Nós só catalogamos de cada 10 que chamam parceiro de vida, 9 acabam se separando rapidamente, né? Mas tudo bem. Mas então, por isto, vida eterna, ou seja, eternidade, existência para sempre, só é recebida se Deus der a alguém. Eu não posso, não, Deus não é um supermercado que eu vou lá e chego lá e digo assim: Deus, eu agora quero uma vida eterna, me dá aí 1 quilo de vida eterna. Não funciona assim. Então, como é que funciona? Não sei. Ele dá a pessoas a quem ele escolhe. Quais são os critérios? Não cabem ao homem encontrar ou entender ou saber ou catalogar quais são os critérios de Deus. O que se sabe é que ele dá gratuitamente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vida eterna é dom, vida eterna é presente, vida eterna é recebida de Deus gratuitamente, vida eterna é algo que ele distribui aos seus, e a palavra de Deus até sugere que essa escolha foi feita antes da fundação dos tempos. É uma escolha predeterminada, é uma escolha feita pelo próprio Deus. É uma escolha, é um dom. Então, a primeira coisa sobre a vida eterna da qual Jesus Cristo está falando é que ela é um presente puro e exclusivo de Deus. É por isso que quando nós nos autodenominamos ou nós nos entendemos salvos, nós precisamos demonstrar frutos dessa salvação, nós precisamos demonstrar obras desta salvação, porque a salvação não implica somente em ir para o céu e não ir para o inferno. Implica também viver uma vida diferenciada aqui na terra. Então, quando eu me auto-entendo salvo, eu preciso me comportar como tal. Antigamente tinha muito aí nos para-choques de caminhão uma frase muito interessante: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Alguém sugeriu que deveria completar essa frase. E ao completar deveria estar assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, vírgula. Então, se comporte como tal. Porque dizer que eu sou filho do dono do mundo e não me comportar como tal, há uma disforia de entendimento do meu discurso com minha prática. E isto não é legal. Vida eterna implica em receber de Deus. Receber de Deus nos diz que nós devemos andar com Ele. Mas vida eterna também, quando a gente fala de eternidade, a gente fala de aumento de dias, ou uma infinitude de dias, ou melhor dizendo, ou melhor explicando, não ter mais contagem de dias. É um tempo que não tem começo e nem fim. Incrivelmente, o Novo Testamento, a palavra no grego para eterna ou eterno é aionios. E ela dá um duplo sentido. Ela tem duas ideias ou dois conceitos derivados da palavra. O primeiro deles é qualidade. Então não é uma vida só com muitos dias ou dias infinitos. É uma vida com qualidade. Eu acho interessante porque é um mistério dentro da gente de como será lá no céu. O que de fato e de verdade faremos lá no céu. O que de fato e de verdade iremos executar na presença do Cordeiro. E o bem da verdade é que nós não sabemos exatamente como será. Mas eu confesso que quanto a mim, conforta um pouco meu coração saber que, independentemente do que eu for fazer lá, será um tempo de qualidade. E se é um tempo de qualidade proposto para Deus, eu sei que será um tempo bom e agradável. Mas o grego também sugere um outro conceito, uma outra ideia de quantidade. Então, a palavra eterno na língua original traz a ideia de qualidade e quantidade. Serão muito tempo sem fim, um tempo sem fim, porém, entretanto,
com uma qualidade inigualável que jamais viveremos aqui na terra. Aqui nós nunca estaremos completamente centrados, completamente equilibrados. Lá no céu, nós viveremos para sempre, sem nenhum perrengue, sem nenhuma distração, sem nenhuma dor, sem lágrima. E aí, então, nós teremos um tempo de qualidade e um tempo de quantidade. Então, quando eu penso em vida eterna, eu preciso imaginar um tempo junto com o Filho de Deus, junto com Deus, um tempo proveitoso, um tempo glorioso, um tempo sem fim, para sempre. Um tempo, e eu acho interessante isso, porque no momento da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte, e ali lhe aparecem, quem que aparece para ele? Moisés e Elias, a lei, os profetas e a graça. Os apóstolos que estavam com ele dizem: mestre, vamos fazer cabanas e ficar aqui para sempre. Eles procuravam a vida eterna, tempo de qualidade e tempo de quantidade. Jesus disse: não, vamos descer. Não, vamos enfrentar o mundo. Ainda não é tempo. Mas quando agora nós pensarmos em vida eterna, eu devo encher meu coração com o conceito de que é um tempo de qualidade, é um tempo de quantidade sem fim. Mas também, quando eu penso em vida eterna, é um momento em que se conhece, eu preciso entender onde é que eu vou então encontrá-la. É no exato momento em que se conhece Jesus Cristo. Nesse momento, se recebe a vida eterna. Olha o que diz Apocalipse no capítulo 22, no verso 17. Aquele que tem sede, venha. Aquele que entendeu, parafraseando. Aquele que entendeu que precisa do tempo de qualidade e quantidade na presença do Cordeiro. Aquele que tem sede, resumindo, venha. E quem tiver, receba de graça a água da vida. Ou seja, o Zoe de Deus, ou seja, a vida com qualidade, ou seja, a vida com quantidade, ou seja, a vida sem início e sem fim, que todos que receberam o Cordeiro terão lá na glória eterna, nas conhecidas cidades, na conhecida cidade celestial, nas mansões celestiais, ou no lugar eterno de descanso. Enfim, a vida eterna é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus. A vida eterna é um tempo de qualidade, de quantidade na presença do Cordeiro. A vida eterna é algo que se recebe no exato momento em que se crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo continua a sua oração. E a vida eterna é esta. Nós entendemos então o que é vida eterna. E ele diz: que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro. Interessante essa coisa de conhecer a Deus por único e Deus verdadeiro. Com dois adjetivos. Que te conheçam a ti, por único Deus, único. Desconfigurado. Não sei se, eu acredito que já deva ter contado 1 milhão de vezes, mas vai mais uma. Eu levei aproximadamente uns 5 anos de igreja, para quando eu fechava os olhos para orar, não vir a imagem de Papai Noel na minha mente. Porque eu fui desde criança educado que a imagem de Deus era aquela do bom velhinho. Um ser velho de barba branca, cabelo branco, que me presenteava se eu fosse bonzinho. E é incrível como a maioria de nós outros, mesmo com muito tempo de vida cristã, ainda imaginamos Deus como o bom velhinho que dá presentes, que atende às orações daqueles que forem bonzinhos. E baixamos nossa mente. E dia após dia, olhamos para Deus e imaginamos assim:
Para mim foi um esforço de estudo, de teologia, de ler livros, de pensamento, e o mais dolorido, de mudança de cultura, para conhecê-lo como único Deus e Deus verdadeiro. Conhecê-lo como único Deus e como único Deus verdadeiro, é preciso conhecer a sua obra de redenção. Deus simplesmente não apareceu e disse assim: olha aqui, ó, eu sou Deus e me aceitem. Não. Ele traçou uma história de revelação, a gente chama, tem até um livro, a progressiva revelação de Deus ao homem. Porque Deus foi se revelando aos poucos, desde Adão até chegar nos nossos dias, e dia após dia, cada dia que um ser humano levanta ainda com vida, Deus está ali se revelando, se mostrando, se dando a conhecer. A palavra diz que a natureza revela a glória de Deus. A palavra diz que tudo demonstra o poder, a glória e a majestade de Deus. Conhecer Deus por Deus verdadeiro e único é conhecer sua obra. Isso só é possível porque Ele quer ser conhecido. Há um texto de Jeremias que há muitos anos eu venho recitando, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, Jeremias 29:11, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então ireis, verso 12, e me procurareis, e quando me buscares de todo o vosso coração, eu serei o quê? Achado. Olha que coisa. Dentre as grandes verdades que o texto me revela que ninguém pode encontrar Deus. O texto diz que eu serei achado de vós. Eu vou achar Deus, mas quem se deu para ser achado foi Ele. Quem permitiu que eu o achasse foi Ele, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então é Ele que permite que eu o conheça, que eu o encontre, que eu o ache. Ele quer ser conhecido. Em Atos 17, no verso 27, diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós encontramos Deus porque Ele se revela a nós. Nós conhecemos a Deus como único Deus e como Deus verdadeiro, porque Ele se revela a cada um de nós. Então eu lamento e sei e preciso conviver, e ainda estou na aprendizagem de aprender a conviver com isso, de que definitivamente alguns são chamados para conhecer Deus e outros não. E talvez nós poderemos passar uma vida toda tentando encontrar Deus e de fato e de verdade nunca se deparar com Ele com o véu rasgado. Poderemos ofertar de lá do véu. Poderemos adorar de lá do véu. Poderemos dizer coisas a Ele, mas sempre de lá do véu. O diferencial é quando o véu se parte na vida de alguém. O diferencial é quando o véu rasga de cima e embaixo e Deus se mostra. Ele quer ser conhecido. Isso é privilégio, isso é responsabilidade. Se eu, então, me auto-entendo como alguém que Deus chamou, se eu me auto-entendo como Deus, como uma pessoa a quem Deus se revelou, isso recai sobre mim a responsabilidade de honrá-lo, a responsabilidade de compromisso com Ele. E o Evangelho de João, ainda no capítulo 14, no verso 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquele que me viu, aquele a quem a palavra foi revelada. Então,
Olha que disparidade, olha que erro ministerial. Igreja. E eu luto, sabe aquele conceito moderno? Tem conceitos que quando eu me converti não tinha. Se eu levantasse, lá na igreja, primeira igreja batista de Bela Vista, lá em 1993, e dissesse, eu estou achando que a igreja está muito tóxica. O que vocês acham que aconteceria lá em 1993 se eu dissesse isso? Eu seria sumariamente excluído da comunhão dos santos, convidado a não mais voltar à igreja. Não tinha esse conceito. Mas eu vivi para entender o conceito de igreja tóxica. Ah, a igreja é tóxica demais, ela oprime, ela cobra demais, manda dar dízimo, manda vir em culto, manda isso, manda aquilo. Aí ela para de mandar e fala assim, agora a igreja virou Nutella. Ah, geração que se a gente toca flauta, não dança, se a gente toca pranto, não chora. Então é um conceito moderno, igreja tóxica. E aí vai eu entender. Como eu disse para vocês, eu sou um tio de 55 anos, num conflito de geração. Eu vivo na geração. Em muitas gerações. E aí comecei a entender que, de fato e de verdade, a igreja se torna tóxica. Olha o versículo. Aquele, o quê? Vamos lá mais bonitinho. Aquele... Não, gente, vocês estão com muita pressa. Aquele que... O tem é importante. Ter é importante. Eu sei que ser crente é ser. Mas para eu ser crente eu preciso ter algumas coisas. E aqui, Jesus é muito claro. Ora, se a Elaine não tem... E agora eu fico tentando imaginar os jovens. Caramba, como deve ser do outro lado, Elaine, dos jovens, ouvir um velho dizer assim, ir na pecuária não é uma coisa legal. 15 anos? Menos? 14 anos. Gente, eu vivi 41 anos já. Eu estava com 41 anos quando esse menino nasceu. Como diria o pastor Carlos, é uma criança. Não ir à pecuária não ser uma coisa legal para mim, tem um conceito. Mas como é que isso reverbera na mente dessa criança? Isso é conflito de geração, então sim, a igreja se torna tóxica. Eu vou chegar e vou dizer para ele, criança de 14 anos, ir na pecuária não é uma coisa legal. Só vai dar certo essa fala. Só vai ter vida essa fala se a criança já tiver tido a grande sorte de ter. E ter o quê? Aquele que tem os meus. Se a criança não tiver a palavra de Deus, não tiver aceitado a palavra de Deus dentro dela, ela vai olhar para o pastor e dizer assim, esse pastor é velho, não sabe de nada. Não transar com o namorado, não usar droga, não beber, esse pastor é fora de moda. Como é que é o nome chique? Francês? Esse pastor é démodé. Démodé significa, criança, fora de moda. Se ele, entretanto, e é possível, eu creio que crianças se convertem ao Senhor. Eu creio que criança, Samuel, meu sobrinho, se converteu aos 4 anos de idade. Ele entendeu a salvação e entrou aos prantos. Chegou em casa depois do culto chorando rios. Então ele tinha os mandamentos. Ele podia ouvir essa palavra e ela não seria tóxica. A igreja se torna tóxica quando eu não conheço Deus, não tenho os seus mandamentos e não tenho o compromisso de ouvi-lo e obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos, mas não é só ter e os guarda.
Então eu posso ter, Ivanildo, eu posso ter os mandamentos de Deus e ainda assim ir na pecuária. É só eu não guardar. Entendem? Eu preciso ter e eu preciso guardar. É só um exemplo corriqueiro, comum da nossa realidade social. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. É um compromisso de obedecê-lo, de ter os mandamentos, mas não só ter, Wesley, precisa guardar. E aí, quando eu tenho e guardo, a igreja não é tóxica, as pessoas não são oprimentes, a palavra de Deus não é oprimente. Eu não tenho nem precisão de discutir com ela. Então, Deus quer ser conhecido. E então Jesus olha, a vida eterna é esta, vida eterna, onde Deus, tempo de qualidade, quantidade, recebida no momento em que eu vejo Jesus Cristo, e que te conheçam a ti por único Deus, único e verdadeiro Deus, que conheça a tua obra de salvação, que tenha um compromisso e obediência contigo. Jesus termina a oração dizendo assim: e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu acho interessante a coisa de bater carteira. Já bateu carteira? Sabe o que é bater carteira? Não, não. Tem uma história do pastor Wellington cômica, né? Ele estava de 495 por hora, aí o guarda parou ele. Tá vendo que você não pode andar nessa velocidade? Ele, não, mas alivia aí, colega. Alivia aí, colega. Eu disse, não tem jeito, você estava acima da velocidade. Ele disse, não, mas eu sou pastor. Alivia aí a minha barra. Isso é bater carteira. Aí conta ele, que aí o guarda virou e falou assim, um bom motivo para você ser exemplo para seus fiéis e não andar nessa velocidade. Eu disse, não, mas alivia aí, eu sou delegado aposentado. Aí o guarda virou e falou assim, agora sim você será multado. Porque você conhece muito bem as leis e mais do que ninguém, pastor e delegado infringindo a lei. E o multou. Eu acho interessante essa coisa de bater carteira, porque a gente chega com nossas credenciais, ó, aqui, ó. E eu acho interessante porque Jesus Cristo, quando vai orar, ele ora, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Isso é quase bater uma carteira, e a Jesus Cristo, eu. Mas ele retira a bateção de carteira, sutilmente ele diz assim, a quem enviastes. Ele está falando com Deus. Ele diz a Deus, eu quero que os homens me conheçam porque o Senhor me enviou. Esse é meu Jesus. Isso me constrange, isso me comove, isso me enche de certeza de que o plano eterno de Deus não poderia falhar em me salvar. Jesus Cristo disse, eu quero que a humanidade me conheça por um único motivo, porque o Senhor me enviou. Conhecer Jesus Cristo significa ter comunhão com a sua essência. Olha o que é vida eterna, é conhecer Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo é ter comunhão com sua essência. Então não é ser membro de igreja. Eu não sei enumerar para vocês a quantidade de crentes que eu já pastoreei nesses 30 anos. Que eu não consegui tirar de suas mentes que ser salvo é vir no dia da ceia e tomar ceia. A quantidade de crentes que acreditam e acreditam até hoje que ser salvo é dar um dízimo todo mês. Tudo isto é necessário. Faz parte. Mas ser salvo é conhecer a essência de Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Aí, em Marcos 10, no versículo 35,
Ele diz assim, ele conta algo interessante, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, 2 irmãos, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos, que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não é sentar ao lado de Jesus Cristo. Conhecê-lo não é sentar ao lado dele. Sentar ao lado dele, Judas sentou. Meu querido, sentar ao lado dele, o jovem rico sentou. Sentar ao lado dele, Nicodemo sentou. E nós poderíamos passar tempos mencionando gente que sentou ao lado dele e não o conheceu. Não é. Aí no versículo do mesmo capítulo 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Conhecer Jesus é beber do cálice que ele bebe. Tá, e agora Paula, o que é beber? Qual cálice Jesus bebeu? E agora, Jaqueline, qual é o cálice que Jesus bebeu? Então eu serei salvo, conhecerei a vida eterna quando eu beber do cálice que ele bebe. Mas qual foi o cálice que ele bebeu? Ele mencionou lá na oração do Getsemane, ó Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas se não, faça-se tua vontade. Nós sabemos que ele bebeu aquele mencionado cálice, seria sua morte. Mas qual é o cálice que ele quer que nós bebamos? Olha o verso 43 de Marcos 10 dessa mesma história. Mas entre vós, não será assim. Não se preocupem quem vai sentar à direita ou à esquerda. Antes, qualquer um entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Beber o cálice de Jesus Cristo é aprender a servir. Conhecer Jesus é aprender a servir. Eu mal dou conta de prestar atenção num culto, quanto mais dispor a minha vida para servir. Quanto mais dizer, sou chamado. Meu Deus, é pesado demais. Eu sou chamado de Deus, eu tenho uma vocação. Eu tenho uma obra de Deus. É pesado. Porque isso toma toda a minha vida e os meus planos. Mas ele disse assim, não se preocupem onde vocês vão sentar. Se preocupem em beber do cálice que eu bebo. Em aprender a servir. E aprender a deixar para trás. Em aprender a tomar a sua cruz. E aprender a seguir-me. A conhecer a minha essência. Penso eu que da morte de Jesus Cristo até nossos dias se perdeu em muito a verdadeira essência de Jesus Cristo como revelação do plano eterno de Deus para a humanidade. Se perdeu. Nós temos a Bíblia na qual nós podemos recuperar, mas o senso comum, conhecimento empírico, eu tenho ouvido cada asneira em nome de Jesus Cristo, que é uma brincadeira. Faz-se necessário recuperar a comunhão com Ele e saber que Ele é o Jesus Cristo enviado por Deus. Termino dizendo para nós, a vida eterna é esta, não é outra coisa, não será compra no supermercado, não será angariada de outra forma. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. Pai, te dou graça, eu te honro, eu glorifico a ti. Eu louvo-te, ó Deus, pela tua palavra, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus de poder e suprema misericórdia, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, chama-nos a ti. Chama-nos, ó Deus, ao teu discernimento, Pai. Chama-nos, ó Deus, à tua comunhão, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso.